agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal deflagra operação contra Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado Federal. As investigações apuram vantagens indevidas na ordem de 3,5 milhões de reais. Ao longo do dia, a Polícia Federal encontrou cerca de 250 mil reais em espécie em endereço ligado ao senador. Ucrânia realiza grande ataque em Moscou e atinge refinaria de petróleo. O governo russo afirma ter derrubado quase 200 drones. O primeiro-ministro paquistanês confirma a assinatura de acordo de paz e diz que Estreito de Hormuz vai ser totalmente reaberto. Polícia de Minas Gerais investiga estupro coletivo contra a jovem de 17 anos. Segundo a vítima, pelo menos 4 adolescentes participaram e um deles admitiu o crime por meio de mensagens. E você vai ver ainda a febre das figurinhas da Copa entre os adultos e a ausência de Neymar no jogo de amanhã contra o Haiti. É daqui a pouco, ao vivo, às 7 horas da noite, no Gospel News da Rede Gospel. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga as irregularidades financeiras no Banco Master. O senador do Partido dos Trabalhadores, Jacques Wagner, esteve entre os alvos. Segundo a Polícia Federal, o senador recebeu um apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais e outros repasses como vantagens indevidas. A Polícia Federal foi às ruas para cumprir 18 mandados nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Os alvos são investigados por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O senador petista Jacques Wagner e o banqueiro Augusto Lima estiveram entre os alvos. A PF apura se o parlamentar teria atuado em favor de projetos de interesse do Master no Congresso. Entre eles, a chamada Emenda Master e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado. Os investigadores apontam que Jacques Wagner recebeu vantagens indevidas, como um apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais em Salvador, além de repasses que somariam 3,5 milhões de reais por meio de uma empresa ligada a familiares. Ele também teria feito o uso de aeronaves e recebido ingressos para shows. Ao longo do dia, a Polícia Federal apreendeu 49 mil dólares em espécie, cerca de 250 mil reais, em um endereço ligado ao senador Jacques Wagner, em Brasília. O Partido dos Trabalhadores saiu em defesa do senador. E, em nota, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, disse que a sigla tem confiança que o investigado vai esclarecer todos os fatos e que vai comprovar a inocência. Em nota, a defesa de Augusto Lima declarou que a ação de hoje da PF foi desnecessária, uma vez que o ex-sócio de Daniel Vorcaro está há 6 meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. A Polícia Federal também encontrou diálogos entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e Daniel Vorcaro. Em um trecho da conversa, Hugo Motta pede ao banqueiro a liberação de um empréstimo de 22 milhões de reais para a empresa de um familiar. Segundo informações divulgadas por um jornal, as conversas entre Hugo Motta e Daniel Vorcaro trataram da liberação de ao menos 22 milhões de reais do Banco Master para uma empresa de Bianca Medeiros, irmã da esposa de Motta. O presidente da Câmara não quis comentar se teria atuado para liberar o financiamento e, ao ser questionado sobre a operação de crédito, disse estar dentro da legalidade. Nesta semana, Hugo Motta admitiu ter viajado para Portugal em um jato de Daniel Vorcaro, a convite do senador Ciro Nogueira. Ele também confirmou que o ex-banqueiro pagou diárias de hospedagem em um hotel de luxo em Lisboa. A PF analisa relatório sobre a relação entre o congressista e o banqueiro. Isso porque há uma emenda de autoria de Hugo Motta que poderia beneficiar os negócios da família de Daniel Vorcaro. O texto obrigaria seguradoras e instituições financeiras a destinar recursos para créditos de carbono. A Ucrânia realizou um grande ataque em Moscou, a capital da Rússia. Drones atingiram uma refinaria e o aeroporto da cidade precisou ser fechado. A Ucrânia lançou seu maior ataque com drones contra Moscou em 2 anos nesta quinta-feira, provocando incêndios dentro e ao redor da capital russa
e paralisando os principais aeroportos com centenas de voos atrasados. Vários drones atingiram uma importante refinaria de Moscou. O ataque é o maior contra Moscou em pelo menos 2 anos, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS. Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque à refinaria é uma resposta totalmente justificada aos ataques russos. Para que a Rússia sinta que não faz sentido travar uma guerra, o mais importante é que o povo russo comece a perceber que, francamente, é apenas um homem, Putin, quem está travando esta guerra, enquanto o povo é quem paga o preço. E é por isso que, na minha opinião, todos nós precisamos pressionar Putin. Cada ucraniano precisa exercer pressão, e é hora de europeus, americanos e russos despertarem para a realidade. Zelensky ainda adotou um tom ameaçador, dizendo que se a Ucrânia queima, a Rússia vai queimar também. Os ataques coincidem com o encontro do presidente Vladimir Putin com líderes do Sudeste Asiático na cidade de Kazan, a cerca de 700 quilômetros da capital russa. Esta é também a segunda vez neste mês que Kiev lança um grande ataque durante um evento internacional realizado na Rússia. No início de junho, um drone atingiu a região de São Petersburgo, coincidindo com um importante fórum econômico. O primeiro-ministro do Paquistão confirmou que após as assinaturas de Donald Trump e do líder iraniano, o Estreito de Hormuz será reaberto imediatamente e que o bloqueio nos portos serão suspensos. Está previsto para amanhã um evento na Suíça para celebrar o acordo. Estados Unidos e Irã confirmaram a assinatura de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio e revelaram o texto de seu memorando de entendimento, pelo qual Teherã se compromete a diluir seu urânio enriquecido no marco de futuras negociações. Trump assinou pessoalmente nesta quarta-feira uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7. Com a assinatura do protocolo de acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz será reaberto instantaneamente e o bloqueio americano dos portos iranianos será suspenso imediatamente, afirmou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O protocolo entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República do Irã reabrirá o Estreito de Hormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval, escreveu Sharif na rede social X. Ele também disse que na próxima sexta-feira haverá uma cerimônia na Suíça para celebrar esse marco e dar início às conversas técnicas entre o Irã e os Estados Unidos. Washington e Teherã chegaram a um memorando de entendimento para encerrar o conflito desencadeado em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, que se estendeu à região e causou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano. O acordo inclui o fronte libanês. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a presença de tropas norte-americanas na Europa será revisada. Os Estados Unidos vão reavaliar sua presença militar na Europa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo secretário de Defesa Pete Hegseth durante uma reunião de ministros da OTAN em Bruxelas. Vamos redobrar nossos esforços para fazer da OTAN o que ela sempre deveria ter sido, uma aliança equilibrada na qual a Europa lidere sua própria defesa, a OTAN 3.0. E para tornar isso realidade, estou anunciando hoje uma revisão de 6 meses do Departamento de Guerra, que examinará a presença militar e as bases americanas na Europa. Pode durar até 6 meses, talvez menos. Vamos chamá-la de revisão da OTAN 3.0. O chefe do Pentágono indicou que a medida também visa garantir que o acesso às bases e o sobrevoo dos Estados Unidos sejam claramente definidos e protegidos, após alguns países europeus terem imposto restrições às forças americanas durante a guerra no Oriente Médio, algo que Hegseth classificou como vergonhoso. Washington quer garantir que os aliados cumpram o compromisso assumido no ano passado de aumentar significativamente seus gastos com defesa antes da cúpula da OTAN, agendada para o próximo mês na Turquia. Hegseth alertou que, a partir de agora, o pagamento da contribuição americana para cobrir os custos operacionais da OTAN, que chegarão a aproximadamente 790 milhões de dólares em 2026, estará condicionado ao cumprimento das metas de gastos dos aliados. No ano passado, durante a cúpula da OTAN em Haia, os aliados se comprometeram a destinar pelo menos 5% de seu produto interno bruto para gastos com segurança até 2035, dos quais 3,5% seriam para despesas estritamente militares.
A Espanha se distanciou publicamente dessa meta, o que rendeu várias críticas do presidente Donald Trump. O novo presidente do Banco Central norte-americano, Kevin Warsh, prometeu garantir a estabilidade dos preços no país. A gestão Donald Trump enfrenta muitas críticas após a alta na inflação. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros do país na faixa de 3,50% a 3,75%. A decisão foi informada nesta quarta-feira. Em uma entrevista à imprensa, o novo presidente da instituição, Kevin Warsh, prometeu que os responsáveis pela política monetária garantirão a estabilidade dos preços. Os preços persistentemente altos são um fardo para o povo americano, mas o passado recente não precisa se prolongar. Tenho o prazer de informar que os membros do comitê são inequívocos e unânimes. Este comitê garantirá a estabilidade dos preços. Os formuladores de política monetária do Banco Central esperam um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos ainda este ano. O Parlamento Europeu aprovou um projeto que permite a criação de centros de deportação de imigrantes fora da União Europeia. Os legisladores europeus deram nesta quinta-feira seu aval definitivo a regras migratórias mais rígidas. O texto permite, em particular, que os países abram centros de retorno fora das fronteiras da União Europeia, para os quais poderiam ser enviados os migrantes sem direito de permanecer no bloco. Dinamarca, Áustria, Grécia, Alemanha, Holanda e outros já estudam possibilidades para estabelecer esses centros. A aprovação da proposta, que recebeu 418 votos a favor e 218 contra, foi celebrada com aplausos por parlamentares de direita e de extrema-direita e com gritos de vergonha por parte dos setores da esquerda da Assembleia, um reflexo das profundas divisões em torno de um texto duramente criticado por organizações de direitos humanos. Os defensores afirmam que os centros de retorno poderiam facilitar as repatriações e atuar como elemento de obstáculo para potenciais migrantes em situação irregular. Mas os críticos questionam sua eficácia e apontam os empecilhos enfrentados por projetos semelhantes e os comparam a buracos negros jurídicos que poderiam deixar os migrantes presos em um limbo com pouca fiscalização. As novas medidas também estabelecem a obrigação estrita para os migrantes sujeitos à expulsão de deixar o território e cooperar com as autoridades para isso. Quem não o fizer ou quem representar um risco para a segurança ou for considerado com potencial de fuga, poderá ser detido por até 2 anos. Para entrar em vigor, a lei precisa agora do aval formal dos Estados-membros, que já a apoiaram provisoriamente. A BBC anunciou que vai eliminar quase 550 postos de trabalho até o ano que vem. Mais de 2.000 pessoas vão perder o emprego. O diretor da BBC, grupo audiovisual público britânico em plena crise, anunciou nesta quarta-feira a eliminação de quase 550 postos de trabalho até março de 2027, como parte do plano de corte de 2.000 empregos ao longo de 3 anos. Os cortes afetarão várias divisões, entre elas a de informação e programação, na Escócia, no país de Gales e na Irlanda do Norte, que serão impactadas pelo cancelamento de alguns programas. Em uma nota dirigida aos funcionários, foi destacado que as medidas permitirão economizar 160 milhões de libras, cerca de R$1 bilhão, antes do fim do ano fiscal anual do grupo. Segundo o diretor-geral, a magnitude das economias que precisam ser feitas implica em decisões difíceis, e cortes dessa magnitude, inevitavelmente, implicam em demissões forçadas, embora façamos todo o possível para evitá-las sempre que podemos. A BBC anunciou em abril o plano de eliminar entre 1.800 e 2.000 postos de trabalho, equivalentes a 10% de seu quadro de funcionários, devido a fortes pressões financeiras na maior onda de demissões no grupo público nos últimos 15 anos. A empresa, que sofre em particular uma redução das receitas provenientes da taxa audiovisual, pretende economizar 500 milhões de libras, aproximadamente R$3,5 bilhões, durante os próximos 2 anos, sobre um total de custos anuais de 5 bilhões de libras, cerca de 32 bilhões e 200 milhões de reais. Um líder de uma facção criminosa do Equador foi morto a tiros no aeroporto de Guayaquil. O líder de uma facção criminosa que atua no Equador foi morto a tiros na quarta-feira no aeroporto de Guayaquil.
O homem foi identificado como Carlos Suasteg, chefe da facção Las Águilas, o braço armado do temido grupo criminoso Los Choneiros, investigado por associação criminosa, homicídio e posse de arma. O crime ocorreu um dia depois de o presidente Daniel Noboa ter declarado estado de exceção devido ao aumento contínuo da violência em 10 das 24 províncias do país. A medida abrange Guayas, província onde se localiza Guayaquil. Ainda não foi divulgado o número de vítimas do ataque, que atrapalhou os planos de muitos passageiros e provocou um caos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo até estarmos prestes a passar pela alfândega e todo mundo começar a correr e gritar. As pessoas caíam e tropeçavam umas nas outras. Foi absolutamente aterrorizante. De terror. A polícia e a segurança do aeroporto detiveram 2 adolescentes, de 15 e 16 anos, e apreenderam 2 armas de fogo no local. O aeroporto ficou fechado por horas, mas as autoridades confirmaram que ele já voltou a operar. No entanto, o acesso às instalações e a saída delas permanecerão temporariamente restritos. Guayaquil é um ponto central da violência do crime organizado que espalha o terror no Equador, país considerado um dos mais perigosos da América Latina. O Equador encerrou 2025 com uma taxa recorde de homicídios, quase 51 por 100 mil habitantes. E no próximo bloco, menor de idade é vítima de estupro coletivo na Grande Belo Horizonte. E Justiça Paulista torna Deolane Bezerra ré por lavar dinheiro do PCC. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um caso de estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 17 anos em Contagem, a região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima afirmou ter sido abusada por pelo menos 4 adolescentes após suspeitar que a bebida dela havia sido batizada por amigos. Segundo o relato da vítima aos policiais, ela estava sozinha em casa após a saída dos pais, quando recebeu um grupo de pessoas. 8 pessoas estiveram na residência. Durante o encontro, todos consumiram bebidas alcoólicas. A jovem afirma suspeitar que alguém tenha colocado alguma substância na bebida dela. Depois disso, ela relata ter perdido a consciência e acordado nua, sem se lembrar dos acontecimentos. Ela disse que quando retomou a consciência, encontrou 2 adolescentes mantendo relação sexual sem consentimento. Ainda havia um terceiro jovem assistindo à situação naquele momento. Um outro jovem admitiu por mensagem que também teria abusado dela, mas que se arrependeu e deixou o local. Um dos jovens envolvidos também conta como tudo aconteceu dentro da residência e chegou a culpar o álcool pelo ocorrido. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou a investigação para apurar as circunstâncias do caso. A corporação ressaltou que, devido à natureza do crime e ao envolvimento de adolescentes, as informações do procedimento são mantidas sob sigilo. Uma jovem de 20 anos usou as redes sociais para denunciar que um atendente de uma loja copiou uma foto íntima para o próprio celular sem autorização. Ela só percebeu o que tinha acontecido após ver uma notificação no aparelho, confirmando a transferência. A jovem procurou a loja da TIM para fazer uma alteração no plano de telefone. Durante o procedimento, a atendente solicitou a senha do celular para acessar o aplicativo da empresa. Ela conta que forneceu um acesso e aguardou a finalização do atendimento. A jovem descobriu o crime após deixar a loja e entrar no próprio carro. Quando checou o aparelho, viu uma notificação confirmando uma transferência de mídia via AirDrop. Em nota, a empresa TIM disse que a pessoa envolvida não era funcionária da operadora, mas sim um parceiro, e que foi desligada assim que os fatos foram identificados. Os policiais estiveram na loja e descobriram que a pasta de itens ocultos do funcionário continha fotos de diversas outras mulheres. Eduarda Kruger conseguiu apagar os registros pessoais dela. A companhia também pediu desculpa pelo ocorrido e se solidarizou com a cliente. O incêndio atingiu a região da comunidade de Paraisópolis na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo. Lideranças comunitárias disseram que cerca de 100 barracos foram atingidos pelas chamas. 10 caminhões dos bombeiros com cerca de 33 profissionais atuaram na ocorrência. Não houve registro de feridos até o fechamento da edição. E a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra a influenciadora Deolane Bezerra sob acusação de lavar dinheiro para o primeiro comando da capital.
Ela tem 10 dias para apresentar resposta à acusação. Leonardo Alexander e Paloma Sanches, sobrinhos de Marcola, também foram denunciados e estão foragidos. Em um último posicionamento, a defesa da influenciadora afirmou que Deolane não faz parte de nenhuma organização criminosa e que isso será comprovado ao longo do processo. E a seguir, Emirados Árabes Unidos proíbem o uso das redes sociais para menores de 15 anos. E a CBF confirma a ausência de Neymar no jogo de amanhã contra o Haiti. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje a proibição do uso de redes sociais para menores de 15 anos. Segundo a resolução, as plataformas terão 12 meses para monitorar e desativar as contas criadas por menores de 15 anos. Se não cumprirem, as plataformas podem sofrer sanções e bloqueios. E a vitória da Inglaterra por 4-2 na estreia da Copa do Mundo empolgou os torcedores em Londres. Os ingleses se animaram com a possibilidade da taça voltar para a Inglaterra, onde o futebol moderno nasceu. A Inglaterra estreou na Copa do Mundo em grande estilo uma vitória por 4-2 contra a Croácia. Os torcedores ingleses do lado de fora do estádio em Arlington, no Texas, mostraram empolgação com a vitória dos Three Lions, que contou com 2 gols do atacante Harry Kane. Demais, incrível, amei muito. O segundo tempo foi melhor, estavam mais relaxados. A taça vai voltar para casa, sem dúvida. A atmosfera dentro do estádio estava incrível, foi inacreditável. A Inglaterra jogou muito e venceu. A emoção também tomou conta do outro lado do Atlântico. A galera foi à loucura em Londres com a possibilidade da taça voltar para a Inglaterra, onde o futebol moderno nasceu. Foi um começo promissor, não dá para reclamar de uma vitória na estreia. Acho que ficou bonito. Foi um início tenso, estava nervoso, mas no final das contas, realmente acho que a taça volta para casa. Apesar da euforia, ainda é cedo para dizer se a seleção inglesa vai conseguir o bi. Certo mesmo é que os Three Lions já mostraram que futebol, para isso eles têm. E o craque argentino Lionel Messi, que afirmou ser uma honra igualar o recorde de gols em Copa do Mundo na estreia da Argentina contra a Argélia. 3 gols na estreia, recordes e um prêmio. Lionel Messi foi o destaque na estreia da seleção argentina, que busca o 4º título em Copas. Marcou os 3 gols da vitória sobre a Argélia. O craque se tornou o primeiro jogador a disputar 6 Copas do Mundo e igualou a marca do alemão Miroslav Klose, com 16 gols em mundiais. É um honor, obviamente, estar aí, por lo que significa. É uma honra, obviamente, estar aí, pelo que isso significa. Estar ao lado de Klose, ao lado dos outros, com o Ronaldo ali também. Mas não acho que isso signifique algo. O Mbappé também, que marcou 2 gols. No fim das contas, são apenas estatísticas e nada mais. E nada mais. Em campo, Messi derramou algumas lágrimas após marcar seu primeiro gol da noite, aos 17 minutos, naquela que será, quase certamente, a sua última Copa do Mundo. É uma questão totalmente alheia ao esporte. Passei por dias difíceis e complicados, mas sou grato a toda a delegação e a todos os meus companheiros de equipe. Eles estiveram sempre ao meu lado, como sempre estão, me dando forças para ficar bem. Muita força para que te bem. Há poucos dias de completar 39 anos, Messi está pronto para continuar quebrando recordes em uma Copa do Mundo na qual busca levar a Argentina a um bicampeonato mundial consecutivo inédito após o triunfo no Catar. Danilo, um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira na Copa do Mundo, admitiu que o início ruim no torneio assustou, mas acredita que a equipe pode melhorar. O Brasil estreou na Copa do Mundo com um placar apertado por 1-1 com o Marrocos. Um resultado que Danilo espera não voltar a assombrar o segundo jogo da seleção brasileira pelo Grupo C do Mundial contra o Haiti na próxima sexta-feira. Assustou porque existia tanta expectativa interna em fazer um jogo
um jogo grande, um jogo de domínio, um jogo de pressão a todo tempo. E quando as coisas não acontecem daquela maneira, e ao contrário, a equipe adversária tem o controle, tem várias ocasiões e tudo isso realmente é algo que não é fácil de gerir. O lateral reconhece que a seleção está um passo atrás de favoritas como a Argentina ou a França, mas alertou que o time brasileiro segue na primeira fileira. Pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Sobre Neymar, Danilo respondeu à imprensa internacional em espanhol que espera que o jogador esteja pronto para atuar em breve. É um jogador que só por estar em campo consegue desestabilizar tudo que o adversário preparou para neutralizar nossos pontos fortes. No grupo C, o Brasil tem como adversário na última rodada a seleção da Escócia. E tem um item que a cada 4 anos conquista milhões de crianças e adultos ao redor do mundo, que são as figurinhas da Copa do Mundo. E neste ano a corrida para completar o álbum está ainda mais difícil. São quase 1000 imagens. Colecionar as figurinhas e tentar completar o álbum oficial da Copa do Mundo é uma mistura de tradição e mania que volta de 4 em 4 anos. Não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Este ano, com o aumento das seleções participantes de 32 para 48, ficou mais caro e mais difícil completar o álbum. A novidade deste ano é o formato ampliado. São 980 figurinhas. Nunca foi tão grande antes. E é aí que está a novidade, 48 seleções. Como o formato da competição mudou, isso teve um impacto automático no álbum. A saída para driblar essa dificuldade também é antiga. O divertido costume de trocar figurinhas com amigos e conhecidos. Isso evita que você gaste demais. No momento, faltam 2 para mim, e eu não vou comprar 50 pacotes só para conseguir as 2 que faltam. Acho que dá para completar o álbum gastando menos, e é isso que torna a experiência muito legal. Desde a Copa de 1970 no México, onde a seleção brasileira conquistou o tri, os álbuns são lançados pela empresa italiana Panini. São muitas recordações, e o sentimento de nostalgia impulsiona e alegra os colecionadores. Isso me faz voltar direto para quando eu era mais jovem, na escola, no pátio, em diferentes séries. Então são boas lembranças. A paixão certamente vai continuar em 2030, a última edição da Copa com álbuns da empresa fundada no início da década de 1960 pelos 4 irmãos Panini. A FIFA já anunciou uma substituição que vai valer após o Mundial sediado por Marrocos, Portugal e Espanha. A partir de 2031, os icônicos álbuns de figurinhas serão feitos pela americana Fanatics. Uma coisa é certa, as figurinhas da Copa vão continuar fazendo muito sucesso. Neymar não viajou com a seleção brasileira para a cidade de Filadélfia e está fora do jogo de amanhã contra o Haiti. De acordo com a CBF, o jogador vai usar a estrutura do hotel e as instalações do centro de treinamento para acelerar o retorno definitivo aos gramados. A seleção de Carlo Ancelotti entra em campo amanhã às 9h30 da noite. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu deixo vocês na sequência com o encerramento do jejum desse mês de junho da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!